Olá, que a paz esteja contigo. No sistema religioso, as pessoas pensam que se você não for a um templo religioso, não der dízimo, não der ofertas, não ir aos cultos, não fazer todo aquelas liturgias e dogmas de templo, na cabeça deles, você jamais irá se salvar. Mas será que isso é verdade? Se nós lermos a Bíblia, existe nela uma história que desmente isso, de que você só se salva indo ao templo, indo a uma religião, frequentando ela. Existe uma história, o Messias deixou bem claro que é possível se salvar sem ir a templos. Vamos ver qual é essa história? Anda logo com isso. Levantar. Coloque a estaca. Soltem as cordas. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Se você é de fato o Messias, salve a si mesmo! Desça da cruz! Mostre os seus milagres! Foi crucificado entre dois ladrões, cumprindo assim a profecia que os profetas de Deus fizeram há centenas de anos. Isaías capítulo 53. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e, com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Foi contado com os transgressores. Foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E uma placa foi colocada acima dele, que dizia: Este é o Rei dos Judeus.
Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo, mas ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim quando o senhor vier como um rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Por que esse verso de Lucas acaba com todo o sistema religioso e toda a sua falácia? O sistema não fala para nós que nós temos que ir para um templo, orar, ou rezar, ou dar dízimo, dar ofertas, fazer dogmas, ir aos púlpitos, ficar girando, batizando, tomando ceia, fazer todos os dogmas, todas as liturgias. Não é isso que é falado para nós o tempo todo. E quando você que lê a Bíblia por si próprio vai falar a um religioso, ele fica meio desconfiado, achando que porque a pessoa não vai ao templo ou a uma religião, essa pessoa está louca, ou essa pessoa não está entendendo nada. Não é isso que passa os religiosos? Essa desconfiança. Quando você está lendo a Bíblia para uma pessoa, ela fica toda te olhando de olho torto, porque você não frequenta a um templo ou a uma religião. Na cabeça deles, por eles estarem manipulados com essa mentira que foi falada desde o começo, eles acham que é impossível uma pessoa se salvar sem frequentar a uma religião ou ir a templos. Mas isso é mentira. Isso é uma manipulação do sistema. Porque o Messias nos prova ao contrário nessa história que vocês acabaram de ver. Como vocês viram na história narrada em Lucas, dos dois ladrões, o Messias, ele perdoou um deles, a qual foi aquele que acreditou nele, aquele que teve fé que ele era o Messias, aquele que se arrependeu. Esse ladrão, ele teve uma bela de uma demonstração. Por quê? Porque ele não conhecia o Messias. E ao único momento que ele teve de conhecer o Messias, ele não vacilou. Ele acreditou nas palavras do Messias. Por quê? Porque existia uma história que viria um Messias para Elias salvar, a qual quase ninguém acreditou.
que o Emanuel era o Messias que estava ali perante eles, os judeus. Quase ninguém acreditou. Foi poucas pessoas que acreditaram. Aqueles que acreditaram na profecia, que teve fé nas palavras dos profetas. Então todo mundo sabia, no meio dos judeus, que viria um Messias para salvar e restaurar eles. Só que eles imaginavam um outro tipo de Messias, um Messias guerreiro, um Messias poderoso, um Messias rico, sendo que o Messias verdadeiro veio ao contrário, veio uma pessoa simples, humilde, pobre, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Por isso ele era desacreditado, não tinha aparência, né? Então ele era totalmente desacreditado. Só aqueles que entenderam a profecia acreditaram no Messias. Mas todos eles sabiam que viria um Messias. Mas poucos aderiram a esse Messias. E o ladrão, esse que se arrependeu, ele não bobeou. A partir do momento que ele teve a chance, ele acreditou. E outra, ele confessou que realmente ele era errado. Eles estavam errados. Eles mereciam aquele castigo. Quer dizer, ele teve um arrependimento, né? E ele creu que o Messias era o rei, que era realmente o Messias que estava do lado dele. Então perceba que ele teve a sua salvação. Quando o Messias fala, e hoje estarás comigo no paraíso, significa o quê? Ele está salvando aquela pessoa. Ele teve a salvação. Por quê? Porque no pouco tempo que ele teve com o Messias, ele não bobeou. Ele se arrependeu e ele reconheceu os seus erros, que isso é muito importante para toda pessoa, reconhecer os seus erros. E o ladrão reconheceu que ele estava errado. E o Messias estava ali de inocente. O Messias não tinha não feito nada. Ele sim tinha feito. Eles tinham feito muita coisa errada. Mas ele reconheceu isso. E o Messias percebeu o coração, né, daquele bom ladrão, né? É até estranho falar bom ladrão, mas no sentido de arrependimento, né? Que os pouco tempo que ele teve com o Messias, ele se arrependeu. Então está escrito em Cartas aos Hebreus: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Foi isso que o ladrão fez. Ele ouviu a voz do Messias, né? E ele não endureceu o coração, ele amoleceu, ele reconheceu, ele teve fé, que são princípios importantes para a salvação. E se observarem, a religião não fala que nós temos que batizar nas águas físicas, ou num rio, ou num tanque, ou como a Igreja Católica batiza lá, né, colocando um pouquinho de água na testa da criança. Eles não têm todos esses dogmas aí, que senão você não vai se salvar. Não aconteceu nada disso. O Messias e o ladrão, eles não desceram da cruz e foi lá no Rio Jordão e batizou. Não aconteceu isso. Simplesmente o ladrão se arrependeu, teve fé, né? Acreditou no Messias e o Messias perdoou ele, todos os pecados dele, porque viu nele um bom coração, viu que ele estava se arrependendo de coração. Ali houve a salvação, sem necessidade de ir a um tanque de batismo ou a um rio, né? Ali não, ali houve apenas a crença, a fé, o arrependimento, e o Messias perdoou e falou: e hoje estarás comigo no paraíso. Não teve necessidade nenhuma de ir a um rio batizar ou um tanque batizar, como nos prega o sistema religioso. Então, para você ver que o sistema, ele o tempo todo mente para nós. O tempo todo. Eles usam versos isolados e acabam iludindo muitas e muitas pessoas. Isso é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, né? Esse é o versículo que ele derruba todo o sistema religioso. Toda aquela falácia que falam que se você
não for a um templo, não batizar, não dar dízimo, não fazer seus dogmas, não ficar fazendo todas essas coisas de púlpito, você não se salva, né? Então, o que significa isso? Né? Para eles, para a religião, é impossível você se salvar se você não for a um templo ou não frequentar uma denominação. É impossível para eles. Mas o Messias já falou para nós. O que é impossível aos homens, para Deus é possível. Então, se é impossível para o sistema religioso não se salvar sem frequentar uma religião e ir aos seus templos, para Deus é possível se salvar sim, sem frequentar uma religião, sem ir a templos. Basta ter fé, arrependimento, santificação, que são os princípios de uma salvação. Você não é o Messias! Salve-se a si mesmo e a nós! Nossa punição é justa, mas esse homem não fez nada de errado. Lembre-se de mim quando chegar no seu reino. Eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso.